Vamos conhecer as propriedades do raio-x. Cai bastante em concurso também, tá? Essa matéria. São 7 as propriedades. Tem que saber as 7? Tem que saber as 7, entender as 7. Tá? Então, esse é o objetivo dessa aula. Destrinchar, fazer com que você entenda as 7 propriedades do raio-x. Então, primeira propriedade do raio-x. Atravessar objetos. Então, lá na introdução ao que é raio-x, eu já acabei falando sobre isso, né? Mas vamos falar de novo. O raio-x tem a propriedade de atravessar objetos. Explicação do que é essa propriedade. Eles atravessam objetos tanto quanto melhor, quanto menor for o comprimento de onda. Já expliquei isso lá. Quanto menor o comprimento de onda, com mais facilidade o raio-x vai atravessar um objeto. Então, aqui embaixo na imagem, trouxe 3 tipos de radiação ionizante para vocês. Uma com comprimento de onda maior, uma com comprimento de onda médio e a outra com curto comprimento de onda. Então, a primeira radiação facilmente está sendo barrada por uma folha de papel. Por quê? Porque o comprimento de onda está longo. Quanto menor for o comprimento, com mais facilidade o raio-x atravessa o objeto. Então, no terceiro, a gente vê que tem o menor comprimento de onda dos 3 e ele facilmente atravessa a folha de papel, a placa metálica, e consegue chegar na parede de chumbo. Tá? E toda vez que o raio-x atravessa alguma coisa, ele é absorvido, ele interage com esse objeto e ele perde parte da sua energia ou toda a sua energia, tá? E vamos falar disso numa próxima propriedade. Então, primeira propriedade dos raios-x, atravessar objetos. E ele atravessa quanto menor for o seu comprimento de onda, melhor ele atravessa o objeto. Então, quanto menor o comprimento de onda, melhor ele atravessa o objeto. Tá? Isso é informação importantíssima. Anotem, põe na parede, leia todos os dias até entrar na corrente sanguínea de vocês. Mais uma representação, comprimento de onda longo, dificuldade para atravessar, logo absorvido. Médio comprimento atravessa algumas estruturas, mas perde sua força. Curto comprimento de onda atravessa com mais facilidade. Ser absorvido pelo objeto que atravessa. Próxima propriedade do raio-x. Ser absorvido pelo objeto que atravessa. O que é isso? Corresponde a uma deposição local de energia no objeto irradiado. Essa absorção é tanto maior quanto mais espesso ou denso for o objeto, e também quanto mais elevado for o número atômico que o compõe. Explicação dessa propriedade. Ser absorvido pelo objeto que atravessa. Como eu já falei algumas vezes, vamos repetir para ficar chato mesmo, para entrar no sangue, para quando vocês leem isso, alguma vez na vida de vocês, em uma prova, vocês escutarem a minha voz falando que quando o raio-x atravessa um objeto, ele interage com esse objeto e perde parte da sua energia ou toda ela, porque toda vez que a radiação interage com os átomos da matéria, seja do nosso corpo, seja de um outro objeto, os átomos vão fazer essa absorção da energia, tá? Vão puxar a energia do feixe de raio-x. O feixe de raio-x vai interagir com os átomos e vai perder parte da sua energia ou toda ela. Por quê? Porque o raio-x é absorvido pelo objeto que atravessa. Enquanto ele estiver atravessando o objeto, ele vai perdendo parte da sua energia. Ele vai atravessando, vai perdendo parte. Vai atravessando, vai perdendo parte. Então, quanto mais espesso for o objeto, maior for o caminho que ele tiver que atravessar, ele vai perder mais energia. Então, quando um objeto for estreito, ele atravessa, perde parte da sua energia, mas sai lá do outro lado
ainda com energia. Agora, quando o objeto for espesso, ele vai ter que atravessar todo o objeto, e toda vez que ele está atravessando o objeto e interage com o átomo, ele vai perder parte da sua energia. Então, essa absorção é maior quanto mais espesso ou denso for o objeto. Então, quanto mais espesso ou duro for esse objeto, mais energia ele vai perder para estar atravessando esse objeto. Tá? Então, espero que tenha ficado entendido. Se não deu para entender, volta, escuta de novo, anota e me pergunta lá. Érica, não entendi essa parte aí da absorção do raio-x com o objeto, da interação, que a gente vai explicar de novo, tá? Então, vamos para a próxima, para ela não ficar muito grande. Aí eu trouxe uma imagem e mostrando o raio-x atravessando o objeto, que no caso aí é um corpo humano, né? Então, no crânio, a gente sabe que o crânio ele é bem denso, o osso é bem denso, tem uma densidade boa, então o raio-x foi tentar atravessar. Quanto mais denso, mais dificuldade ele vai ter para chegar do outro lado, então não está havendo absorção. Na cervical, um lugar mais estreito, um lugar menos denso, então a radiação atravessa com mais facilidade. Na região torácica, olha quanto essa radiação tem que atravessar. Então, ela entrou aqui no braço, teve interação, teve absorção e foi continuando seu caminho, foi absorvendo. Quando chegou aqui, perdeu toda a sua energia já foi absorvida, não conseguiu chegar para o outro lado. Aqui na coxa eu achei bem interessante que o raio foi atravessar e ele atravessou perdendo a sua direção inicial. Isso acontece com o feixe de radiação secundária. O raio, ele vem atravessando, interagindo com átomos, perdendo a sua energia, e ele pode perder a sua trajetória inicial. Quando ele perde sua trajetória inicial, ele sai em forma de radiação secundária. Achei bem interessante. Enquanto aqui na perna não perdeu a sua trajetória, porém perdeu sua energia, foi absorvido pelo objeto. Tá? Então, a segunda propriedade, os raios-x, eles são absorvidos pelo objeto que atravessa. Lembrando que pode perder a sua trajetória inicial e sair como radiação secundária. E é a nossa terceira. Produzir radiações secundárias em todos os corpos que atravessa. Terceira propriedade dos raios-x. Então, toda vez que o raio-x atravessa um objeto, ele perde parte da sua energia. E a energia que sobra pode perder a sua direção inicial e virar uma radiação secundária para qualquer direção. Então, aí está mostrando um paciente sendo exposto aos raios-x. E os raios-x, ao interagir com o abdômen desse paciente, gerou um monte de raios secundários para todas as direções. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente, técnico em radiologia, vai para trás do biombo, apertar lá o botãozinho para fazer o raio-x, para fazer o exame, a gente está se protegendo da radiação secundária, porque o feixe primário ele está sendo direcionado ao paciente. Então, o que poderia atingir a gente, se a gente ficasse próximo do paciente, seriam esses raios secundários. Tá? Então, a gente se protege da radiação secundária, porque ela sai para todas as direções. Então, a radiação que a gente aproveita para o exame é só aquela que não perdeu a trajetória inicial, aquela que atravessou o paciente, não perdeu a sua trajetória inicial, perdeu parte da sua energia quando foi absorvido pelas estruturas, mas chegou no filme e formou a imagem. E as radiações secundárias? Se ela chegar no filme, ela vai borrar a imagem, porque ela perdeu a trajetória. Então, onde ela atingiu o filme, ela vai borrar a imagem. E quanto mais denso for o objeto, maior a quantidade de radiação secundária, porque maior é a absorção, maior é a interação. Então, maior é a quantidade de radiação secundária. Por isso que objetos acima de 10 centímetros de espessura, quando eu falo objeto, eu falo parte do corpo do paciente, tá? Então, estruturas
superiores a 10 centímetros de espessura, a gente tem que usar a grade antidifusora, que é a gaveta, ou do book ou da mesa, ou do book vertical ou do book horizontal. A gente tem que usar essa grade porque ela absorve a radiação secundária, protegendo o filme e a imagem fica nítida, tá? A gente não estraga a imagem com radiação secundária. Então, produzir radiações secundárias em todos os corpos que atravessam, terceira propriedade dos raios-x. Fazer florescer certos sais metálicos, mais uma propriedade. Os raios-x fazem florescer alguns sais metálicos, como o sulfato de zinco, cádmio, tungstato de cálcio e os sais luminescentes de terras raras. Essas propriedades são usadas nos ecrãs intensificadores. Então, na descoberta dos raios-x, Röntgen fazendo experiências lá com a sua ampola de raios catódicos, ao escurecer todo o seu escritório, ele viu uma luminescência um pouco mais distante do que alcançaria os raios catódicos e assim ele descobriu que tinha uma radiação indo um pouco mais longe do que os raios catódicos e assim ele descobriu os raios-x, graças a essas propriedades, porque tinha alguns sais metálicos fluorescendo em uma mesa a mais de 1 metro dele. E na época os raios catódicos em estudo não passavam de 30 ou 40 centímetros, então ele sabia que era um outro tipo de radiação. E hoje a gente usa essa propriedade, né? Hoje não, há bastante tempo a gente usa essa propriedade nos ecrãs intensificadores, né? Esses ecrãs, eles causam uma luz dentro do chassi e essa luz é quem forma a imagem. A radiação chega até o ecrã brilha e a luz do ecrã forma a imagem. Tá? Eu botei um videozinho aqui. Atenção aí que vai aparecer. Olha lá. Viu? Radiação jogada num chassi aberto, a gente consegue ver que esse chassi ele fica luminoso. Esse chassi não, né? Esse ecrã fica luminoso. Ó, mais uma vez. Ó, o ecrã vai aparecer. Viu? Então, uma sala de raio-x toda escura, com um feixe de radiação direcionado a um chassi aberto, com o seu ecrã aparecendo. Ao dar o X e a radiação interagir com o ecrã, acontece essa luminescência. Graças a essa propriedade do raio-x de fazer florescer certos sais metálicos. Enegrecer emulsões fotográficas. Os raios-x provocam, de forma latente, uma modificação dos grãos de bromo e prata, perceptível ao olho humano somente após um processo químico que é a revelação da emulsão fotográfica. Essa propriedade abrange um assunto enorme, né? Dá para dar 1 hora de aula só com essa propriedade. Enegrecer emulsões fotográficas. Então, a base do filme radiográfico é a emulsão fotográfica, que é formada por haletos de prata com iodeto de prata. São haletos de prata com 10% de iodeto de prata, se eu não me engano. Essa prata, ao interagir com a radiação ou com luz, ela é enegrecida, ou seja, ela fica preta. Aonde chega radiação ou luz do ecrã, um dos dois, ou os dois, vai ficar escuro. Aonde não tem luz, aonde não chega luz, não chega radiação, não escurece, então é a parte branca da nossa radiografia. Então, o que é essa propriedade de enegrecer a emulsão fotográfica? Nada mais é do que quando chega radiação na emulsão do filme, na prata do filme, essa prata é enegrecida, enegrece a emulsão fotográfica do filme radiográfico, que é feito de prata. Então, por que promove de forma latente? Porque quando faz o exame de raio-x, a radiação que atravessa o paciente, aquela que conseguiu atravessar o paciente, vai interagir com o ecrã e o ecrã vai emitir uma luz. Essa radiação, junto com essa luz do ecrã, vai atingir a emulsão fotográfica, que já é na película radiográfica. Atingiu a película lá, a emulsão da película, o que tem na emulsão? Haleto de prata com iodeto de prata. Vai enegrecer essa prata.
Só que isso ainda está invisível ao nosso olho. E essa imagem invisível ao nosso olho a gente chama de imagem latente. Essa imagem latente, ela passa por um processo químico de revelação, aonde a prata enegrecida é revelada e aonde não chegou radiação, que é onde vai ficar branco, aquilo ali é removido pelo fixador, depois lava, seca aquele processo de revelação química, que vai ter uma aula sobre isso, vai estar lá formado a imagem radiográfica. A imagem radiográfica já é aquela que a gente consegue ver. A imagem latente é uma imagem já formada, mas ainda está invisível. Precisa ser passado pelo processo de revelação para a gente conseguir enxergar. Entendidos? Então, mais uma propriedade explicada aí, enegrecer emulsões fotográficas. Gente, anotem. Tudo que vocês acharem importante, anotem. Façam anotações. Não assistam só a aula achando que vai ficar na cabeça. Façam anotações e assistam várias vezes.